as consequências são causadas, os efeitos de determinada ação, de determinado comportamento, vai reforçar a probabilidade daquele comportamento ocorrer novamente. Então, cada vez que você pratica determinada ação, determinado comportamento e aquilo gera em você algo benéfico em você ou para você, aquilo reforça aqui na sua mente a probabilidade de você praticar aquela ação novamente. Porque a consequência foi boa, a consequência gerou algum benefício para você. Então, seu cérebro reconhece que aquela causa produziu um efeito benéfico e você tende a fazê-la novamente, a praticar aquela ação novamente. Porém, quanto menor for o estímulo que você der a determinada pessoa ou a si mesmo, quanto mais fraco forem os estímulos que você se der ou der a outro, menor a probabilidade da pessoa ver a situação ou ver algum benefício na prática daquela determinada ação, daquele determinado comportamento. Porque os estímulos fracos diminuem, reduzem a probabilidade da pessoa ver de uma outra maneira aquela situação ou aquele comportamento. O estímulo ali foi fraco, foi reduzido. E aí a pessoa continua com a mesma visão, com a mesma percepção em relação àquela situação ou aquele comportamento. Aquele estímulo não foi capaz de aumentar a probabilidade dela fazer aquela ação, dela praticar aquela ação, ter aquela atitude que você deseja. Até mesmo para você. Quando você se dá poucos estímulos, você não é capaz de ir lá e agir, praticar aquele comportamento. Porque o estímulo ali foi pouco, foi fraco. Precisava de mais, maior incentivo para ir lá e agir, para ir lá e fazer. Então, poucos estímulos ou estímulos fracos, possibilidade daquela ação, daquele comportamento acontecer, também vai ser fraca, também vai ser reduzida. E precisava de mais intensidade no incentivo, no motivo para a pessoa ir lá e praticar aquele comportamento, aquela atitude. Quando existe um estado de privação ou um estado de estimulação, tá ali gerando estímulos ou privando determinada ação, de determinada atitude, em ambos os casos, tanto a privação, tanto a estimulação é responsável pelo comportamento e também pelo estado de sentido. O sentir, o sentimento que você vai ter, aquele estímulo ou até mesmo com aquele comportamento. O sentimento vai além daquele comportamento, além daquela atitude, além daquela ação, você vai sentir aquela prática ou o que aquilo te gerou. E o estímulo é capaz de fazer isso com você. Quando você se dá estímulo ou dar a outro estímulo para praticar determinado comportamento, tanto você ou o outro vão gerar, além do comportamento, um sentimento. E seja num estado de privação, você está sendo privado de algo, ou num estado de estimulação, você tem ali, além do comportamento, esse sentimento, a sensação, as emoções causadas pelo comportamento. Então você tem aí o estímulo, a privação responsável por ambas as atitudes, o comportamento, tanto o sentimento. São capazes, aí, privação e estímulo, capazes de gerar os dois em você, ou no outro que você esteja interferindo aí. O que você tem feito para se estimular? Como você tem se comportado? Como você tem sentido diante desses estímulos? E o outro? Como o outro tem se comportado quando você estimula ou priva de algo? Qual que é o sentimento que tem sido gerado? É você ter atenção a esses detalhes, perceber as mudanças diante desses comportamentos, diante desses sentimentos. E esses sentimentos nada mais são que a causa do comportamento que você gerou. Você gerou aquele comportamento e a causa do comportamento é o sentimento que você tem em seguida. E esses sentimentos nada mais são que a causa do comportamento. Você teve um comportamento e em seguida tem um sentimento. Em decorrência daquele comportamento, você sentiu algo. E esse sentimento é a causa. E os efeitos serão a próxima fase. Você praticou aquele comportamento, a causa dele foi um sentimento, e em seguida você gera uma consequência, um resultado. E esse resultado, essa consequência que você vai gerar,
que vai reforçar aquele comportamento. Fazer com que você repita aquele comportamento novamente. Porque se a consequência foi boa, você tende a praticá-lo novamente. Reforçar esse comportamento na sua vida. E isso, com essa frequência desse reforço, você está gerando ali um hábito. Porque você vai ter constância na prática daquele comportamento. Cada dia você está reforçando ele na sua vida. E aí é criado um hábito, um novo hábito. Um comportamento, ele é criado com base na sua história genética e no ambiente que você vive. O ambiente que você é inserido molda o seu comportamento. Assim como a história genética. Família que você teve, pais, mães, as pessoas que foram envolvidas ali na sua educação, na sua criação, ao longo da sua vida, professores, pastores, primos, irmãos, tios. Isso molda o seu comportamento, assim como o seu ambiente. A cultura que você está inserido e que você se desenvolveu nela. O ambiente não é só a sua casa, mas a sua cidade, um modo de vida, um modo de lidar com as pessoas, a cultura que você foi inserida nela, que você cresceu ali dentro daquele ambiente, se desenvolveu naquele círculo cultural e até mesmo as amizades que você construiu ao longo da vida. Tudo isso influencia no seu comportamento, molda o seu comportamento e torna você quem você é hoje. Essa pessoa que está aí do outro lado da tela. Você foi moldada. Seu comportamento foi moldado pelo ambiente e pela sua história genética. E hoje você busca se autoconhecer e muitas vezes alterar alguma programação mental, ou se autoconhecer a fim de descobrir o verdadeiro sentido de algumas crenças, de alguns valores, que pode ser que hoje já não faça tanto sentido para você, para o seu comportamento, para o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Quanto mais você se autoconhece, mais você conhece o que faz sentido para você e o que já não faz sentido, que você tem que abandonar, o que você tem que substituir por algo que agregue na sua vida e que te faça desenvolver, crescer e evoluir.